Oi, gente, eu sou a Gabi Eu sou Celine. e sejam muito bem-vindos para o nosso terceiro episódio do nosso podcast, Maranata Cast. Ora vem Jesus. Oi, gente, sejam muito bem-vindos para o nosso terceiro episódio do nosso podcast, do nosso Maranata Cast. E hoje a gente está aqui com um convidado muito, mas muito especial, Pastor Samuel, gente. Para quem não sabe, Pastor Samuel, ele é co-pastor do nosso ministério Unidos em Cristo, em Berna, na cidade da Suíça. Não, no país da Suíça, na cidade de Berna. Pastor Samuel, ele também é líder dos varões, líder dos obreiros, líder do louvor. Ele é, gente, baixista, toca baixo, pregador, é cantor, é teólogo, é tudo. Casado. É casado também, gente, tá? A esposa dele tá aqui nos bastidores, tá bom, gente? Ele é casado. Gente, é nordestino, entendeu? Gosta de comer cuscuz, tapioca. Então, assim, é isso aí. Pastor Samuel, primeiramente, um prazer poder recebê-lo aqui no nosso meio. É uma grande honra poder estar aqui, né, com o Senhor. Agradecemos e glorificamos a Deus pela vida do Obrigada. Senhor. E assim, começando, a gente gostaria um pouco de conhecer, né, para quem não conhece o Senhor ainda, conhecer um pouco assim, quem é o pastor Samuel hoje, como é que foi a infância dele, como é que foi a juventude dele, né? O Senhor assim, o Senhor já cresceu desde o começo num lar cristão, como é que foi assim essa fase da vida do Senhor? Amém. Graças a Deus. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, né, nesse bate-papo, tempo de qualidade. Obrigado pelo convite, Não a é de nada, é uma Celine, a honra. Gabriela e a todos os irmãos envolvidos, né, um privilégio estar aqui, uma grande honra e é recíproco, né, todo o carinho, obrigado. Estamos aqui para contribuir, para colaborar, Exatamente. né, e a respeito da pergunta que foi feita, eu me chamo Samuel, né? Tenho 29 anos e, pela graça de Deus, nós estamos aqui no Ministério Unidos em Cristo, né? Há mais ou menos 7 anos que eu cheguei na Suíça, né? E adentrei ao ministério através da Unidos em Cristo em Geneve, né? O nosso pastor Adilson, pastor presidente do ministério, e posteriormente vim aqui para Berne, né? Graças a Deus eu já venho de um lar cristão, né? No Uhum. Brasil nós temos esse costume de falar berço evangélico, né? Mas a expressão mais correta é num lar cristão. Tive esse privilégio, essa honra, né? Os meus pais já puderam ali me guiar nos meus primeiros passos na fé e graças a Deus tive bons exemplos, um bom ensinamento, não tenho nada do que reclamar e graças Glória a a Deus Deus. estamos colhendo esses frutos hoje, né, para honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sim, e como é que foi a sua primeira experiência com o seu ministério? Foi logo de início o chamado pastoral ou foi algo que ahm, foi direto assim que o senhor teve logo o chamado ou foi mais tarde, já na fase adulta? Glória a Deus, sim. Pois bem, como eu já falei, já nascendo num lar cristão, eu sempre tive envolvido, né, no meio, sempre o meu pai, ele sempre esteve envolvido com a obra missionária, Uhum, sempre fez bastante viagem, sempre esteve ali envolvido com todo esse departamento de missões. Então, eu desde criança e muito cedo, eu já fui observando isso. Toda a questão da estrutura da igreja, eu já pude observar como as pessoas agiam dentro da igreja, uhum. a questões dos líderes, os jovens, os adolescentes, sempre observava, eu sempre fui muito observador, né? Nunca fui de falar tanto, mas mais de observar. Então, observando esses exemplos, e graças a Deus tive bons exemplos, eu já fui desenvolvendo essa paixão, né, esse desejo, Uhum, aquilo ali já foi ali me deixando era para mim um prazer estar no meio da igreja, dos irmãos, todos os projetos, e acredito que isso de certa forma foi contribuindo, né, para esse desenvolvimento, mas desde muito cedo o Espírito Santo já falava ao meu coração, né, eu tive algumas experiências com sonhos, né, Uhum. experiências pessoais e até mesmo os irmãos que me cercavam, né, o meu círculo de sim. relacionamento, né, algum dos irmãos observando ali o nosso procedimento, eles já
de uma certa forma, testificava isso, né? Eu tive uma resposta direta do Senhor, né? Tanto em oração como no dia a dia, na vida diária, Uhum, e daqueles que estavam ali ao meu redor. Então, aquilo foi aflorando, aquilo foi tomando uma proporção, que chegou um dado momento que eu tive essa certeza que o Senhor já nos chamara para o ministério. uhum. Hoje em dia os jovens estão muito rodeados com as redes sociais e cada vez mais os jovens têm informação de todo o tipo, de toda a maneira. Como é que dê um conselho para os jovens que nos estão a ouvir lá em casa? O que é que os jovens podem fazer para separar a informação que eles estão a receber hoje em dia? Não ser Porque, influenciado. exatamente, Perfeitamente. Vivemos na geração digital, né? Na era sim, digital, então é um bombardeio de informações, né? Pela tela do celular. Nós já adquirimos uma informação em segundos. Aquilo que aconteceu do outro lado do mundo, a gente já tem a sim, informação cada vez mais. cada vez mais. Uhum, E a questão não só dessa velocidade de informação, mas eu diria o tipo de informação. Uhum. E isso é muito importante. O que está sendo consumido? O que está tomando espaço na sua mente? O que está consumindo o teu tempo? É interessante de nós observarmos, e eu ainda jovem também, estamos chegando ali na casa aos 30 anos, mas né, não somos tão velhos assim. Mas eu me recordo que na minha geração de adolescente, uhum. né, na juventude, não tínhamos, eu não tinha, É, redes que eu sociais. me lembro É, até aos Uhum. 15 anos, né, não é tive acesso. Tinha como Orkut. eu. Era o Orkut, né, as É, famosas Lan House ali, e ali, enfim, né, como um adolescente, o interesse era diferente, né? era o telefone tijolo. É o telefone tijolo. Sim. É. Então, a informação não é como hoje. Uhum. É, Então, o que que eu posso, fazendo um comparativo bem rápido e objetivo? O que se tem hoje não é o que se tinha Uhum. naquela época. Ou seja, aquilo ali não consumia tanto o tempo dos jovens e dos é, adolescentes. Então, veja que essa quantidade, eu diria, um bombardeio de informações, estão ocupando muito tempo dos jovens e adolescentes em geral. E por que não dizer até as crianças, Sim. né? Hoje em dia já as crianças já estão desde muito cedo Uhum. com as tendo telas, contato sim. com a rede, com a internet, Uhum, enfim, sites de mais diversos conteúdos, né? Uhum. Jogos e tudo, enfim, né? E etc. Então, isso tem consumido o tempo e tirado, primeiramente, o tempo com Deus Sim. sim. e depois com a família. Então, ela tem roubado o tempo dos jovens e dos Uhum. adolescentes, e o tempo é algo precioso. Uhum. Deus estabeleceu, Eclesiastes capítulo número 3, né, um texto clássico ali, de que Deus já estipulou, estabeleceu um tempo para todas as coisas, e claro que ele está falando de fases da vida, ele está falando de um amadurecimento em você compreender as fases de sua vida. Paulo diz aos Coríntios que, olha, quando eu era criança, eu fazia coisas de criança. Sim. Sim. Então, veja que há pessoas que, por ter o seu tempo roubado, ela não consegue administrar, ela não consegue gerir bem o seu tempo. E por falta dessa falta de gerenciamento, Uhum. eh, meio que se perde. Uhum. Sim. Então, o que eu vejo é uma geração perdida no mau gerenciamento do tempo, né? Uhum. Um dos fatores. Sim. E que acha que qual tipo de ferramentas as pessoas podem ou os jovens podem utilizar para que as redes sociais não contaminem o dia a dia deles? Porque hoje em dia, basicamente, ah, o dia todo as redes sociais pertencem Uhum. à vida de um jovem. O que é que acha que pode ajudar para os jovens não estarem tanto nas redes sociais? Perfeitamente. Eu acredito de alguns pontos que poderiam ser observados, eu acredito que renúncia se enquadra nisso. Sim. Sim. Não tem como fugir. Assim como você precisa renunciar o pecado, às suas vontades, você também precisa parar, observar, meu Deus, o que que eu tenho feito? O que que eu Uhum. estou fazendo? Essa autoanálise, essa introspecção, esse autoavaliamento, até é bíblico, É, não é né? preciso ser Na mesmo. leitura de Santa Ceia, nós fazemos a menção do que Paulo diz, a questão de examinar. O homem examine-se a si mesmo.
Olhe para dentro de si e veja como está o seu procedimento. E isso tanto se aplica na igreja, como se aplica na sua área relacional, Uhum. com a família, com os seus amigos, de você, peraí, parar, analisar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Exatamente. No que isso está resultando? O que isso está sendo Traz produtivo? frutos para a minha Sim. vida, não traz, será? Não traz. Essa análise ela é muito interessante e necessária. Então, já podemos destacar em um segundo ponto. Uhum, Primeiro, essa falta de gerenciamento de tempo. Uhum. Segundo ponto, é essa renúncia que não tem sido praticada pelos jovens de parar e analisar no que está sendo investido esse tempo. Sim. Até exatamente. porque as redes sociais, né, elas podem ser assim, não são totalmente ruins, né, mas Hum, podem ser também, tipo, uma fonte de bênção, né, para abençoar outras pessoas que, por exemplo, verdade. estão Exatamente. precisando de uma palavra de É conforto, né, de uma verdade. palavra ali realmente de Deus. Então, eu acho que realmente que a gente precisa ter é o discernimento, Verdade. né, de poder discernir também aquilo que vai fazer bem pra gente, né, aquilo que vai edificar a Uhum, nós, o nosso espírito, e verdade. aquilo que não vai, porque realmente hoje em dia nas redes sociais, quando você vê, tem muita coisa realmente que você fica meio Assustado. assustado mesmo. Assustado, Então eu acho que muitos jovens também precisam, né, ter esse discernimento de entender verdade. aquilo vai me edificar ou Uhum. aquilo não vai me edificar. Uhum, Então eu acho que também é um ponto bem importante, né, como o senhor também falou. Glória a Deus. E que coisa interessante, né? Alguns estudiosos entendem, Jesus, quando ele está discursando ali no capítulo 24 de Mateus, o grande sermão profético, Uhum. ele vai dizer que o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, glória Sim, a Deus. então virá o fim. Ou seja, a internet é, é um fato inegável É, sim. que ela é essa ferramenta Uhum. que você, estando em um lugar, você consegue propagar uma mensagem para o Pro mundo mundo todo, inteiro. sim. é. Então, acreditamos sim que Uhum. essa é uma das ferramentas, óbvio que o Claro. espírito não está limitado Uhum. a isso, mas porém cremos que é uma ferramenta Sim. poderosíssima, né? Como a Gabi falou, que pode ser usado para o bem, né? Para a edificação das Uhum. pessoas. Sim. E já que a gente está falando assim um pouco sobre redes sociais, sobre jovens, eu acho que a internet também tem dividido muito os jovens, né? Porque na Verdade. internet a gente tem informações de todo tipo, Uhum, né? Principalmente ali também no meio cristão, né? Porque tem verdade. uns que falam isso, tem uns que falam aquilo, e eu acho que muitos acabam ficando confundidos, tipo, ai, quem é que tá falando a verdade, o É que que verdade. condiz, o que que não condiz, né? Palavra. Então, assim, o que que o senhor acha? Qual é, assim, a visão do senhor sobre isso? O que que o senhor falaria para esses jovens que estão, tipo, ali no meio entre quase assim, duas palavras, né? Duas mensagens com, assim, com a mesma fonte, que seria Cristo, mas são duas opiniões, né? Diferentes e você tá ali dividido no meio. O que que o senhor, assim, o que que o senhor acha? O que que o senhor faria? Ok. É algo, é interessante analisar que isso não é de propósito. Primeiro nós falamos sobre gerenciamento de tempo, Uhum. Uhum, depois sobre renúncia, e o terceiro ponto agora está se encaixando muito bem. Sim. É a administração. Como Uhum. é que eu administro tudo isso? Tá. O meu dia tem 24 horas. Uns trabalham, estudam, outros estudam e trabalham. Ainda tem o tempo de dedicação à Uhum. família. E, claro, nós precisamos falar de uma perspectiva de um cristão. Então, o cristão ele precisa ter o seu tempo com Deus. Ele Uhum. precisa ter o seu devocional, o seu momento de consagração em que ele ora, em que ele lê a palavra, canta louvores, ou seja, o formato devocional, né? Que sim. você tem o seu tempo com Deus. Então, eu acredito que isso não pode ser negligenciado de forma alguma. Uhum. Esse devocional diário é um ponto de partida para todo o desenvolvimento do seu dia. Acreditamos dessa forma. Uma vez que você tem o seu tempo com Deus de dedicação em oração e leitura da palavra, o teu espírito já está municiado, Sim. Já tem Tá a munição. alimentando, está né? É, alimentando. Sim. Então, quando se há uma negligência da parte espiritual, obviamente a carne vai falar mais Uhum. forte. Então, a administração desse tempo, ela é de fundamental importância para o jovem cristão. Ele precisa ter no seu dia o seu tempo com Deus. Por quê?
Porque as propostas são tentadoras. Uhum. Como a Gabi falou, na internet você vai achar ali vários tipos de opiniões e pensamentos. Existe na internet hoje a questão do discurso de ódio. Sim. Sim, A política do cancelamento, sim, ela está Uhum. bastante em voga. Você fala sobre determinado assunto, principalmente sobre a fé, você é cancelado. Então, Sim. em vários vídeos, em várias declarações, uma pessoa que se posiciona de modo correto, automaticamente ela é cancelada. Uhum. Falou ali uma frase, uma citação, Sim. a plataforma ali já cancela. Então veja como é difícil você se posicionar até. Ou seja, e já vi declaração de pessoas dizendo: olha, eu vou seguir a onda, eu vou seguir o que está dando certo. E para o Uhum. crente isso não funciona. Sim. é, Aí é que tá o perigo, né? Aí é que De está o perigo. querer seguir a onda de Seguir a todo onda, o mundo e. fluxo. É, Então, há fluxos que vão para o inferno. sim. Então, nós precisamos administrar aquilo que nós fazemos, o que nós vemos e Uhum. ouvimos. E você tocou num ponto-chave, o que que é produtivo? O Sim. que que vai te trazer um crescimento? O que que vai te fazer crescer? Tudo isso precisa ser analisado. O Uhum. que eu estou vendo e o que eu estou ouvindo. E de quem? É. é. Eu, É para outro mim, fator. o meu pensamento é a palavra é o nosso escudo para aquilo que está nas redes Sim. sociais, porque Perfeito, nós sabemos o que está na palavra, nós vamos saber perfeito, aquilo que é certo ou errado nas redes Sim. sociais. perfeitamente. E Uhum. podemos ter um discernimento, não, isso não é certo, não está na palavra. Sim. Perfeito, perfeito. E o Paulo, ele dá um conselho muito importante para os irmãos de Tessalônica: olha, vocês vão examinar todas as coisas Uhum. e vão reter o que é bom. O que Sim. que é isso? Paulo está falando de um filtro. Assim como o filtro tira as impurezas da água, da água que nós bebemos, Paulo Sim. está falando, olha, analisem as coisas que vocês Uhum. estão ouvindo. E isso tanto é aplicável no contexto espiritual como no contexto social. Sim. Você vai ver, você vai fazer esse filtro, você vai separar aquilo que está te distanciando de Deus, aquilo que está te fazendo apartar da fé, esfriar Exatamente. na fé, daquilo que pode te levar Sim. para mais próximo de Deus. Né? Uhum. É ser separado, né? Daquilo que o Ser mundo diz separado, que é normal, a gente é verdade. diz que não é, né? Uhum. Então, assim, pastor Samuel, o senhor com certeza também foi jovem, né? O senhor Ainda ainda é é jovem. jovem. O senhor não é velho, o senhor ainda é jovem. Estamos ali. Assim, o que que o senhor vê? Qual é a diferença que o senhor vê, assim, na juventude antigamente e na juventude de agora? Porque eu acho que a juventude de agora, ela tá bem mais confusa Uhum, com esses em relação a esses temas, né, porque uhum, eu acho que como a gente agora tem esse consumo, né, de redes sociais, já que a gente tá tocando muito nesse ponto, verdade. desse consumo de redes sociais, de internet, eu acho que a juventude fica muito mais confusa, né. Então, assim, como é que para o senhor, que, por exemplo, o senhor falou que na época do senhor já não tinha muito essa coisa de redes sociais, Uhum. qual é a diferença que o senhor vê nos jovens daquela época e nos jovens de agora? Perfeitamente. É, as distrações, né? Óbvio que isso é considerado, né? Um fator a ser considerável. Mas eu acredito que também, infelizmente, há uma falta de acompanhamento, Uhum, né? Os pais, é óbvio que não podemos aqui. A culpa é sempre do agente. sim. Há influenciadores, podemos ser influenciados a errar, mas no final a escolha é nossa. Uhum, Então, tanto esse aspecto das distrações que nós temos, esse bombardeio de informações, e também da questão do acompanhamento. O jovem, hoje em dia, não que isso não acontecesse, há tempos atrás acontecia, mas numa escala menor. uhum, Hoje está de um modo muito acelerado. sim. Sim, Então, a questão do isolamento pela falta de acompanhamento vai Uhum, culminar nesse fator determinante. Então, veja que estamos vivendo numa época acelerada, né? Os afazeres no da aqui e vida, agora. do sim. Uhum, trabalho, as especializações de escola, é o que a gente chama o correr atrás, É. né? exatamente. Então, tudo isso aí tem ocasionado isso, essas distrações que provoca essa falta de acompanhamento. Então, Uhum, a interação de pais e filhos está muito escassa.
não tem mais um momento de mesa, Não tem mais não tem comunicação, né? comunicação, diálogo. Então, esse acompanhamento é importante para entender o que se passa na cabeça do jovem, do adolescente. É óbvio que existem relacionamentos frios em muitas famílias, em muitas casas, que não há diálogos dos pais e filhos, mas por não haver tantas distrações, não havia tanto isolamento como hoje. Então, com essas distrações, pela falta do acompanhamento, o jovem, o adolescente, ele vai se entreter com aquilo que lhe chama a atenção. Sim. E aquilo que chama a atenção não necessariamente é positivo, e sim Uhum. negativo. Então, outro fato determinante é a questão da cobrança. Havia muita cobrança ao jovem, ao adolescente, à criança. Então, a firmeza do acompanhamento do pai, o responsável, Era mais era rígido, né? de Sim. fundamental importância. Eu lembro, muitas vezes, quantas vezes minha mãe era dura e eu não entendia, o porquê daquilo. Quando a gente cresce, quando a gente vai amadurecendo e tomando um conhecimento da vida, a Uhum. gente vai aprendendo, meu Deus, a cobrança Sim. foi essencial para Exatamente. isso. Então, essa falta de acompanhamento Sim. é uma das diferenças da juventude de hoje para tempos atrás, para uma geração mais antiga, né? E só um comentário que eu li uma vez. Esses últimos dias eu li, eu acho que foi no Instagram, de uma pessoa dizendo assim, que tem muita gente, né, que agora tá essa coisa com a inteligência artificial, Ah, que tem muita gente perguntando ao ChatGPT aquilo é que devia estar verdade. perguntando para Deus, É né? isso. Que a gente acaba tipo assim, ah, aconteceu isso, chat, aconteceu isso, e sendo que É, em certos momentos a gente devia estar perguntando para Deus, a Para gente Deus, é devia estar verdade. falando assim, Deus, olha, eu tô com esse problema, me ajuda a solucionar, né? Então acho que a gente tem ali É verdade. trocado ali, né, os papéis de Deus e de prioridade na nossa vida, né? Verdade. E tem Então, uma fala de um conhecido, ele diz assim: olha, se você quer fazer um bolo, vai lá e pergunta pro chat GPT. é, Para né? fazer agora um tá bolo, isso. pergunte para É, ele. Não tem problema, é algo do sim. cotidiano. Uhum. Agora, para entender os problemas da sua alma, É, pergunte ao Espírito Santo. isso é verdade. Porque não foi o chat GPT que produziu Com a sua alma e certeza. que conhece cada partícula, cada Sim, compartimento dos teus sentimentos. Só o Espírito Santo que é conhece. verdade. Falando em jovens, o senhor acredita que a Juventude 2 hum, pode ser um avivamento para esta geração? Em nome de Jesus, eu creio. Ah, infelizmente, e claro, e isso não é um ataque, mas é uma preocupação. Em muitas igrejas e nesse cenário atual, por parte de algumas pessoas, é o que nós chamamos de efeito comparativo. O É, que é o efeito comparativo? Ah, na minha geração era assim, é. era Uhum. melhor. Na minha época. Na minha época, orávamos mais, É, éramos mais tementes. sim, É positivo. Glórias a Deus por isso que aconteceu. Glorificamos a Deus, devemos estar felizes porque o Senhor operou lá. sim. Mas o mesmo Deus que operou lá, Opera hoje. opera Era o hoje que era também. hoje. E nunca foi e nunca será da vontade de Deus que a igreja do Senhor relaxe e se esfrie. Uhum, Olhamos para a Bíblia, nós vemos tempos de esfriamento. sim. Na época dos juízes, em alguns monarcas, reis de Israel, vimos ali tempos sombrios da história do povo de Deus, e mesmo na época da igreja, temos bons exemplos e maus exemplos. Em todas as épocas, irmãos, aos amigos ouvintes que estão assistindo esse podcast, em todo tempo houve períodos sombrios na história. Isso é um fato que não se pode Sim, negar. Agora, o que diferencia uma época da outra? Aqueles que se posicionam, sim. aqueles que tomam, que assumem a responsabilidade, aqueles que enxergam, não, peraí, não tá certo, não tá bom. Uhum, A gente precisa se achegar a Deus, eu sim. preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma iniciativa. Uhum, Então, esse efeito comparativo não é agradável, não é positivo. O que é que deve existir? É a busca. Foi bom lá? Pode Uhum. acontecer Sim. de novo. sim.
Porque o avivamento, ele está disponível a Uhum. todos esses que anseiam, que almejam por ele, que esperam por ele. Ele está disponível. O próprio Pedro, ele pregando ali no Pentecostes, ele vai dizer: olha, está se cumprindo hoje o que Uhum. foi profetizado lá pelo profeta. E continua-se a cumprir. E Só, continua-se só a que eu cumprir. acho que a maior diferença é que as pessoas talvez tenham conhecimento que está-se a cumprir, mas não veem assim. Quando nós lemos a Bíblia, Uhum. é assim: uau, aconteceu isto, aconteceu. Sim, Imagina, acontece, as pessoas ainda são curadas, as pessoas ainda são resgatadas, sim. pessoas ainda voltam a andar de novo, voltam a ver de novo, só que é como se as pessoas não tivessem a ver, é como se tivesse uma faixa Uma nos faixa nos olhos olhos. É. e não querem enxergar que o Uhum. Deus que está escrito é o Deus que está aqui É agora. verdade, Eu é acho que tem verdade. muita gente que acha que, tipo assim, a manifestação do Espírito Santo tá apenas naqueles grandes eventos que a gente vê, né? É, Em retiros, em eventos de igreja, que o Espírito Santo só age lá, que a unção, o poder de Deus só desce naqueles ambientes. E tem muita gente também que acha que o agir do Espírito Santo é todo aquele movimento, né? Nós que somos do período assim do pentecostal, né? mato, do É. mato. Né? Então, eu acho que tem muita gente que realmente acha que o agir do Espírito Santo, né, o avivamento, é isso, tipo, é aquela movimentação. Só que não é, o avivamento não é só apenas sobre isso. E eu acredito muito que o Espírito Santo ele não se manifesta apenas em lugares, tipo, cheio de gente, com milhares de gente. Eu acredito muito, e eu conheço muitos testemunhos também, de pessoas que dizem, por exemplo, eu fui batizada no Espírito Santo sozinha dentro de casa, cozinhando, tomando banho. Uhum. Então eu acredito que o agir do Espírito Santo, ele não é limitado ao lugar, nem à Uhum. quantidade de pessoas que Glória a vão estar Deus. lá, né? Eu acho que é mais sobre o coração da O pessoa e a coração. Sim. entrega que a pessoa tá fazendo ali naquele É momento, verdade. né? Então, O que que é o avivamento? É isso, trazer isso é uma vida. pergunta que eu ia fazer. O senhor pode trazer assim uma definição exata do que é o Perfeito. avivamento? Trazer vida ao que está morto. É você dar sentido àquilo que se perdeu. Uhum, Ezequiel 37, o texto sim. clássico, né? Ali respeitando ao contexto, fala da Sim. nação de Israel. Porém, abrange a todos os povos de Uhum, uma forma, é uma aplicação prática. Isso abrange a todos. A todos o quê? Mesmo a igreja do Senhor, que caiu em declínio, alguns jovens, alguns adultos, seja qualquer faixa etária de idade, houve ali um desvio, houve ali um momento de esfriamento e fraqueza, há aí uma necessidade de avivamento. Ainda tem o reavivamento, que é um uhum, renovo especial por sim. parte do Espírito Santo para efeito de capacitação. Mas olha que coisa interessante, o que que tem acontecido nos dias de hoje? Ah, estamos aí acompanhando as notícias. Uhum, Recentemente, nos Estados Unidos houve ali aquele grande avivamento, sim, né? Naquela Sim. universidade, ficaram dias ali sim. profetizando no espírito, né? E se alegrando ali. Houve um culto e uma adoração por vários dias. Pessoas de diversas áreas do mundo foram acompanhar aquele Uhum, avivamento. Foi uma coisa linda, sim. gloriosa. Mas veja, irmãos, que nós observamos pelo mundo focos de avivamento. O que que são focos? Agir do Espírito Santo em diversos locais. Uhum, Chegará um tempo que vai haver um avivamento universal. Óbvio que, infelizmente, não são todos que serão salvos, é a vontade do Senhor. sim. Pela palavra de Deus entendemos que é a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, mas a- dada por Deus foi dado ao homem a capacidade e o poder da escolha. Uhum, Então a gente observa que esses focos de avivamento vão acontecendo em vários períodos da história. Ou por que não dizer em todos, porque Deus tem os seus. Uhum. Então, o que que nós podemos observar e analisar para que o avivamento venha de fato para nós que estamos aqui? Porque veja que, como igreja do Senhor, nós somos uma só, em espírito. Porém, numa dimensão física, temos os locais. Na geografia, nós temos a Igreja Unidos em Cristo, no Brasil, as Assembleias de Deus e, enfim, uhum, todas as denominações. Sim. Se aqui nós estamos buscando o avivamento vai chegar sim. como se deve, por meio do arrependimento, por meio da renúncia, da santificação. O avivamento vem.
Agora, se a igreja no Brasil e em qualquer outra parte do mundo não estiver buscando, o avivamento não vai chegar lá. Exatamente. Então a Sim. busca, ela é É o fundamental, essencial. o essencial. Uhum. Nós, como crentes, precisamos ter bem claro e firme essa verdade. Uhum. Sim. E o senhor, assim, o senhor é jovem, né? O É, senhor é um pastor então, jovem, o senhor tem 29, né? 29 anos. 29 anos. Qual foi, assim, o seu, saindo um pouco, assim, do tema, mas permanecendo ainda no tema de jovens, como foi, assim, para o senhor a sua caminhada até o seu ministério, né, pastoral? Como é que foi toda essa caminhada? Porque tem muitos jovens que têm esse mesmo chamado, né, esse chamado pastoral, Sim. esse chamado de ser, né, enfim, líder, essas coisas. Como é que foi para o senhor, sendo tão jovem, já ser assim um pastor, já ser um presbítero, né, já ter certas responsabilidades espirituais? O que que o senhor, assim, qual foi a sua trajetória e o que o senhor também, né, dá para as pessoas que estão ouvindo, para os jovens que estão ouvindo, né, o conselho que o senhor dá para os jovens que estão no mesmo caminho, desse caminho, né, de ministério pastoral e etc. Paulo ele diz para Timóteo, olha, foge das paixões da mocidade. Sim, Milita a boa milícia, né? sim. Sofre as aflições como um bom soldado de Uhum. Cristo. São conselhos valiosos e preciosos que, além de ser palavra de Deus, essa é a fórmula. É um desafio. O Hum. desafio do aprendizado e do amadurecimento é um processo. Quanto mais cedo o jovem ou adolescente compreender quem ele é em Deus, o que ele deve fazer, o que ele precisa fazer, Uhum. quanto mais cedo ele compreender isso, mais você vai acelerar o processo. Todas as vezes que nós deslizamos, caímos na caminhada, não deveria acontecer, mas acontece, Sim. e a palavra de Deus já nos adverte. João, filhos, não errem não, mas se errarem, olha, vocês têm um Sim, advogado. E graças a Deus por isso que a gente tem Sim. um advogado. Então, para que as promessas de Deus cumpram na nossa vida, nós precisamos permanecer nesse princípio de condicionalidade. Eu preciso ser fiel, eu preciso ter paciência. Já poderia destacar em um quarto ponto para essa geração moderna a falta de paciência. Eu até brinco a dizer quando eu oro e digo assim: "Senhor, me dá paciência, parece que Deus me testa, Isso. Deus que não vai Deus põe dar paciência, né, provações, Deus vai não Não dar a vai ser dá". como uma situação lâmpada mágica. Exatamente, Deus põe assim situações para a minha isso, paciência melhorar. É desenvolver. Sim, verdade. Vai colocar ali uma situação ali difícil, vai permitir uma Sim, situação difícil para que você pare, respire. Aí é, não tome a atitude que você queria tomar, sim, mas por amor a Deus você não fala sim, aquilo que sim. deu vontade de falar, não faz aquilo que deu vontade de fazer, e aí a sua paciência vai sendo desenvolvida. Uhum, Então, essa falta de paciência é um grande inimigo para o cumprimento da vocação que Deus uhum, tem disponibilizado a cada um de nós. É um sim, grande inimigo e é uma grande pedra de tropeço. Por quê? Porque há um tempo. Há um tempo de processo e de amadurecimento, nós não podemos julgar o tempo de um com o tempo do outro. Isso é um dos grandes erros. Ah, pessoa tal, isso aconteceu na vida dela, isso chegou para ela, por que para mim não? uhum, Primeiro ponto, que precisa ser analisado. Será que é o tempo que Deus já determinou para mim? sim. Segundo ponto para o jovem analisar. O que eu tenho feito tem contribuído para que isso se realize? é, É, é o não passar etapas, né. Não pular as é. etapas, perfeitamente. Querer ali tudo na hora, né? É, Temos aí é um termo que é utilizado por aí, o fast food, né? Rápido e É. prático. Com o espiritual, é, Uhum, isso não funciona. sim. Veja, e uma reflexão de um grande homem de Deus, e isso tem um bem fresco na minha mente, isso é memorável, eu sempre me lembro, não me esqueço disso. Jacó, ele não sonhou com um elevador, ele sonhou com uma Com a escada. escada, sim.
Não era um elevador. Eu a cada degrau. É, pra subir isso. Dormiu sobre Nossa, uma meu pedra. Deus! Agora que eu fui Só É, agora. raciocinar assim, meu Deus, é anjos forte, hein? subiam e desciam Uhum. por aquela As escada. É etapas. cada Então, etapa, Subir, não foi no elevador. jovem, degrau, degrau. adolescente, irmãos em Cristo, respeitemos os níveis e Sim. as etapas Meu que o próprio Deus. Deus Sim. estabeleceu. Vocês ouviram, né, gente? Subam as escadas, não os Os elevadores. elevadores, né? É uma Muito verdade. bom, muito Glória a bom, Deus. muito bom. E assim, a gente estava falando um pouco sobre ministério, né? E tem muitos vídeos, às vezes, que eu assisto, tem uma palavra na Bíblia que diz, né, que muitos são chamados, mas poucos são aqueles que são Verdade. escolhidos. E muitas das vezes nas ministrações vem aquela tal da frase, escolhido não tem escolha. E eu queria perguntar ao Senhor, qual é, assim, a visão do Senhor sobre essa pergunta? Porque na minha opinião, assim, Uhum. o que eu acho, na minha visão, Ok. como a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem Isso. essa decisão Perfeitamente. da gente, se a gente quer ou se a gente não quer, né? Perfeitamente. Então, a frase escolhido não tem escolha acaba se tornando um pouco controversa, porque se eu Controvérsia. tenho a decisão de querer seguir o caminho, né, de Cristo e não, então como é que eu Uhum. não vou ter escolha? Porque me foi dado a escolha, né? Eu tenho o Verdade. livre-arbítrio. Então, queria saber, porque eu realmente sempre tive essa curiosidade, qual é a visão, assim, do Senhor sobre essa específica frase? Com dois exemplos bíblicos, óbvio que a questão existem duas linhas teológicas, Sim. né? A respeito da salvação, isso permeia nesses dois campos, né? A Uhum. linha reformada, Calvino, Armínio, não vamos entrar tanto nos termos técnicos, mas vamos ser um pouco mais prático e objetivo. Com dois exemplos bíblicos. Primeiro, dos mais conhecidos, o profeta Jonas. É. Desviou ali o caminho, ao invés de ir para Nínive na primeira instância, Uhum. desviou o caminho e foi para Tarso, né? Direção oposta, na Uhum. geografia ali bíblica, nós vemos que Tarso é a direção oposta, né? O que aconteceu? Foi jogado para engolido. fora, viu ali um grande peixe e engoliu Jonas. E no capítulo 2, o que nós vemos? A oração de Jonas se arrependendo. Uhum. Do inferno, eu utilizo essa expressão, óbvio que ali não é inferno literal, Sim. mas um local de sofrimento. Uhum. Eu clamei ao Senhor Sim. e ele se arrependeu. E o que aconteceu? O peixe o expeliu para fora. Uhum. Se ele não se arrependesse, Ia ficar lá. ia ficar lá dentro. Provavelmente, sim. Ia ficar lá dentro. Nadando no Enquanto não ventre. houve a mudança de posicionamento, olha Uhum. só, ele mesmo, no seu sofrimento, Sim. ele escolheu fazer a vontade de Deus. Não está a escrito que o escolha. Espírito Santo foi ali e colocou na mente. Uhum. Não, não, não. Ele tomou uma atitude. Orou e se arrependeu. Então houve uma mudança de mente. Uhum. Que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, né, capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, Uhum. para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha só o que ele diz: transformai-vos. Isso está no imperativo do presente do indicativo. Uhum. É uma ação constante, é um crescimento, é um É. aprendizado, é um amadurecimento por iniciativa sua. Uhum. Óbvio que há uma capacitação do Espírito, Sim. porque sem o Espírito é ele quem convence, é ele quem santifica, quem Sim. renova, mas há uma participação disso, né? Há um sinergismo, uma cooperação mútua. E o segundo exemplo, nós podemos ver o próprio Judas. Sim. Judas foi escolhido por Cristo. Aí vem a frase: muitos são chamados, perdão, Judas foi chamado por Cristo, Uhum. mas ele saiu da posição de escolhido. Ele foi Por chamado, decisão Sim. foi própria. Decisão. apóstolo, Sim. mas ele decidiu desviar-se. E Uhum. Pedro diz em Atos, desviou-se para o seu próprio lugar. Ou Uhum. seja, foi uma ação voluntária dele. Uhum. O que foi profetizado para Judas foi a sua traição Sim. e não a sua condenação. Nossa. Forte, É hein? preciso Sim. diferenciar isso, Sim. porque Sim. as pessoas costumam dizer: olha, Judas foi condenado ao inferno, Sim. foi profetizado. Sim. Não, não, não. Tem muita gente que acha, né, que Uhum. Judas foi escolhido Escolhido. especificamente por Deus para trair Jesus, né? Uhum. Então, Uhum. E isso é a questão do conhecimento antecipado de Deus. sim. Ele já sabia.
quem iria eu trair, né? Uhum. Jesus nasceu é aquele que mete a mão no prato comigo, ou seja, o meu amigo íntimo, o Sim. salmista profetiza, o meu amigo íntimo que comia É comigo, que divide a que mesa. partilha do meu Uhum. pão, Uhum. tomou a decisão de se desviar. Sim. Então, escolhido não tem escolha? Tem. Tem. Agora ele não tem escolha das consequências do Que seu os ato, espera, que o sim. espera. Então a frase basicamente realmente se torna meio, Não, né? não tem não é bem, como podemos dizer, fundamentado, não tem fundamentação Sim. bíblica. Claro, aqueles que pensam de uma outra linha de Sim. Sim. pensamento vão até embasar nisso, né? Uhum. Mas observando esses exemplos, como tantos outros, vemos que há escolha sim e as consequências É. não temos controle Porque sobre afinal elas. a decisão, né, o posicionamento, o Senhor aqui citou inúmeras vezes que o posicionamento, a escolha, ela provém de nós, Provém de né? Porque nós. Deus deu pra gente esse Isso. livre-arbítrio, ele deu pra nós o poder da Isso. escolha e o poder da Uhum. decisão. Uhum. Então a gente pode decidir, a gente pode escolher. Agora o que a gente não pode escolher é as consequências que nos esperam É lá na verdade. frente, É né? Isso é verdade. algo que é fixo, é permanente, mas a gente pode tomar a escolha de qual caminho que a gente quer trilhar, né? É Isso eu achei verdade. muito, muito forte É agora. como o Verdade. facto de pais não salvam filhos e filhos não salvam os pais. É, Verdade. Cada um carrega a sua cada um, cruz, cada cada É um por um que verdade. si. sofre as suas consequências É. dos seus Verdade. atos. O que a gente pode é instruir, né? Mostrar o caminho, mas a pessoa que toma a decisão, se ela realmente quer isso Uhum. para a vida dela ou se ela não quer. Olha que coisa interessante, né? Há uma analogia bíblica que é muito feita. Como estamos falando de Judas, né? Vamos citar o exemplo dele. No dia do juízo final, do acerto de contas, se ele já foi predestinado por Deus, se Deus já decidiu que ele fizesse aquilo, ele vai chegar diante do juízo final, do grande trono, assim como tantos outros que escolheram estar fora não fazer a vontade de Deus e recusar a graça de Cristo. Uhum. Eles vão chegar diante do justo juiz e vai dizer: olha, eu só fiz o que o Senhor mandou. É. Eu só fiz aquilo que o Senhor já determinou fazer. Logo, a culpa não é minha. Uhum. Porque eu já fui programado para fazer o que o Senhor já determinou que eu fizesse. E onde está a justiça nisso? Então, é algo a se pensar, é algo a se pesar e analisar. Uhum. Óbvio que Deus não deve justificativas, ele não deve se explicar a ninguém. Porém, nós encontramos nas Escrituras esse atributo que é inerente a ele, a sua justiça, e que ele não debate. Ele não, Deus não tem pensamento duplo. Uhum. Deus, Uhum. Deus ele não tem sombra de variação, como Sim. diz Tiago, ele não muda, ele é imutável, então ele não duela com o seu caráter. O caráter dele é integralmente santo, Uhum. puro e justo. Sim. Então, e como diz um teólogo, eu gosto muito, as pessoas não vão para o inferno porque pecaram, mas vão para o inferno pela graça que recusou. Sim. E ninguém vai ao céu pelo bem que fez, mas Mas pela pela graça que graça. recebeu. Sim. Eu acho que é na visão, eu acho que na visão calvinista, né? Que eles têm essa visão de que Deus já predestinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno, É né? verdade. Sendo que a escolha sempre foi nossa, Pô, né? Aquilo que o Senhor fez. E é é, pela graça, né? Não somos nós que somos bons o suficiente para entrar no céu, mas assim pela graça de Jesus que nos alcançou, é né? E na verdade, no outro dia, no culto de estudos, o senhor estava a falar sobre o peso do pecado, né? Uhum. Que Uhum. cada pecado tem um peso É diferente. verdade. Então, eh, não é considerado menos ou mais. Pecado é pecado, mas o peso do juízo final talvez seja maior, como o senhor disse, do que o outro. É verdade. É, Sim. As consequências para determinados atos, Uhum. sim. né? Então, hã, nós temos até um modelo, acho que citamos na terça-feira sobre isso, um Uhum. modelo judiciário, né, do homem. Há crimes que a pena é maior, há Sim. crimes que a pena é menor. Ou seja, Uhum. o grau de punição ele varia de níveis em níveis. Para quem cometeu uma infração, cumpre a sua pena de qualquer forma. Porém, Sim. as consequências para aquele que cometeu uma infração mais grave Uhum. é mais penoso.
E assim também se aplica no mundo espiritual, né? Conforme a gravidade do seu erro, todas as gravidades, todos os erros te tiram do céu, Uhum. não houvendo arrependimento, porém, conforme o grau do seu erro, a pena, a execução, a sentença se torna maior. Eu acho que algo que é muito, assim, perigoso nos tempos de hoje é essa classificação de pecado, né? Verdade. Da gente Uhum. achar, por exemplo, eu só contei uma mentirinha, tá tudo bem, não vai acontecer nada. E, né, tem uma certa classificação, né? Para os homens, tem uma classificação de pecado que, tipo, o pecado, por exemplo, da mentira não é a mesma de alguém que adulterou. Só que para Deus está inigualada no mesmo verdade, nível, né? é Porque para Deus pecado é pecado, independente daquilo Independente. que é. Eu acho que isso é um grande perigo, porque eu acho que a gente Verdade. acaba cometendo os tais dos pecadinhos, Não faz tão né? mal. É só uma Tipo, mera sem, né, mentirinha. pensar É. Não nas vai prejudicar consequências, ninguém. sendo que até uma mentira pode levar você ao inferno. É verdade. Até É uma muito troca de forte olhares. isso. Sim, Uhum. até uma troca de olhar, né, pode levar você para o inferno. É Então, verdade. a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, dessa classificação do pecado que a gente tem de vez em quando, Verdade. de pensar que um certo pecado é menos do que o outro. O pecado do adultério pode te levar ao inferno, mas o pecado da mentira, do Também, mesmo jeito, do pode mesmo te modo. levar ao inferno se ali naquele momento, né, for a sua hora de partir. Então, Verdade. é muito forte É isso. o famoso jargão pecadinho e pecadão. É. Ele se aplica no sentido das consequências. Sim, Porém, como você está falando, a classificação dele no que se diz respeito a te tirar do céu e desagradar a Deus, todos os pecados desagradam a sim, Deus. Então, é a justiça de Cristo que nos sim. faz agradáveis diante de Deus. O irmão Mateus quer fazer aqui uma pergunta ao senhor. Amém. 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 Um segundo. Agora, tela preta. Não. Momento propaganda. Atrás das 3 câmeras. horas depois. Pai, Senhor Jesus, povo de Deus. Glória a Deus. É o seguinte, pastor Samuel, a minha pergunta é: uma pessoa assim que ela aceita Jesus, ela pode perder a salvação? Que há vários tipos de pensamento, né? Aí gostaria de saber essa daí. E acho que é importante e também muito interessante para o público, para aqueles também que não conhecem muito bem a fé ainda, será que pode perder a salvação ou não? É o famoso, né, uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez É. salvo, sempre salvo, salvo para sempre, né? Nas Escrituras nós enxergamos duas situações. Uhum. A primeira é aquela que está escrito em Hebreus, capítulo de número 6. O escritor anônimo aos Hebreus está falando de uma apostasia espiritual. Aquilo que nós chamamos de último nível de apostasia. Quando os efeitos, a fala, a interação do Espírito Santo já não provoca no indivíduo nenhum Sim. sentimento. O Espírito Santo está falando, está ministrando ao coração da pessoa através da palavra, através da vida de alguém, mas já não há mais sentimentos, não há nenhuma comoção, não há nenhuma reação àquilo. Uhum. Como que se chega nesse estágio? Esse é o grande ponto. A palavra apostasia, ela significa divórcio, Sim. separação, distanciamento. Significa isso. Como é que eu chego em uma apostasia espiritual? Uma vida de iniquidade. Sim. Você vai postergando, você vai prolongando a sua decisão, você vai adiando tanto a sua decisão de se arrepender dos seus erros. Aquilo se torna tão contínuo, aquele pecado continua tão normal, aquilo se torna um hábito, um estilo de vida, Sim. que você está correndo um sério risco de o Espírito Santo ser resistido, você mesmo resistir ao Espírito, né? Estevão, na pregação em Atos 7, ele fala duramente contra os fariseus, diz assim: olha, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Uhum. Então, quando você chega a esse nível de resistir ao Espírito Santo por diversas vezes, isso não acontece de primeira vez, de uma segunda vez. São instâncias, Uhum. são graus, são níveis, você vai resistindo. Você vai O resistindo. famoso frieza espiritual, né? Chega num ponto que você fica tão frio Uhum. que você não mostra, você não esboça Sim. nenhuma reação. E aí Uhum. você corre
o grande risco, o sério risco de ter chegado a uma apostasia Uhum. espiritual, ao desvio da fé. Sim. E uma segunda situação, né, a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Jesus disse, olha, você pode pecar contra o Pai, contra o Filho, Mas o mas a Espírito blasfêmia Santo contra o Espírito é o ponto não final. será Uhum. perdoada. Uhum. Então, Jesus ele estava falando com o público. É preciso nós destacarmos isso. Jesus não estava falando com ímpios, mas estavam falando, claro, no auditório havia pessoas ali que estavam tendo contato com a palavra, com o evangelho. Ele estava falando com judeus, conheciam a lei, mas ele estava falando com mestres. E aqueles fariseus atribuíram a obra divina a uma obra de Sim. Satanás, do inimigo, do adversário. Então, essa blasfêmia com o Espírito Santo está em atribuir tanto a obra de Deus à obra do diabo, como também, olha só que coisa, resistir a ele. Uhum. Resistir a ele. Ou seja, com a sua atitude você está dizendo, Espírito Santo, eu não preciso de ti. Eu não necessito de ti. Uhum. Quando você sabe que precisa se arrepender, quando você sabe que está errado e permanece naquele erro a ponto tal de se tornar um hábito, estilo de vida, É, torna-se também resistência ao Espírito Santo, que podemos ali chegar nesse fator comum de Uhum. desrespeito, blasfêmia, né, ao Santo Espírito, Tem né? uma frase também que eu sempre escuto, que é aquela de: "Ai, é porque Deus não me ouve mais, Deus está tão distante de mim". Uhum. Mas a questão é que Deus sempre esteve Sempre ali, está. o Espírito Santo sempre esteve ali. Uhum. E nós, por nossas é. atitudes, por nossas falhas, por nossas iniquidades, por nossas decisões de escolhas, a gente acaba se afastando do Espírito, né? Porque assim, Deus, o Espírito Santo, ele não habita onde há pecado, onde há iniquidade, onde tem essas falhas, esses erros. Então, a gente acaba se afastando e afastando e afastando do Espírito, né, de Deus, que depois a gente acaba achando que, na verdade, quem nos abandonou foi Deus, mas quem abandonou a Era isso que eu ia presença dizer. fomos É nós, né, verdade, por é nossas verdade. escolhas, Uhum. pelas nossas decisões. Então, isso eu acho que é um ponto também muito importante, né? A gente está falando hoje muito sobre escolha e decisão, É né? verdade. Tá Então, caminhando eu para acho esse que está lado. caminhando para esse lado. Então, eu acho isso muito interessante, porque tem muita. Eu já ouvi falar muita gente falando assim: "Ai, não sei o quê, porque Deus me abandonou". Não, não, Deus não abandonou, Deus sempre está pronto, disposto, né. É que nem a parábola do filho pródigo, né, Hum. onde o pai recebe o filho de braços abertos, mesmo ele ter, né, abandonado o lar, ter ido, pegado suas coisas e, ó, ido embora. Quando ele volta, né, todo acabado, assim, no fim, o pai o recebe de braços abertos. Então, Deus está sempre disposto, né? O pai está sempre disposto de receber a gente de braços abertos. Agora, a escolha nossa de voltar para o lar, É verdade, né? Para é Voltar. ser verdade, recebido de braços é abertos. verdade. É É. interessante essa questão do filho pródigo e um dos conselhos que, né, procuramos seguir, passamos para todos os que nos ouvem, é quando ele está ali comendo das alfarrobas, né, da Uhum. lavagem da comida dos porcos, o Lucas nos diz assim, e caindo em si. Sim, Discernimento. né? Assim, caiu na real, assim. Caiu na real. Ele viu a É. situação que ele estava e é o que Uhum. falta na geração de hoje, moderna, cair em si. É. Meu Deus, Tô errando. tô errando. Hum. Isso aqui não vai me levar para um fim positivo, Uhum. mas para um fim negativo. Uhum. E o Espírito Santo está ali. Ele sempre está falando. O Espírito Santo, ele mora em nós. Uhum. Ele não só, ele sempre esteve presente na terra, no céu e na terra. Para ele não há limite de espaço e tempo, como Deus em toda a Trindade. Mas Jesus falando com os discípulos, ele disse: "Olha, ele virá, eu vou enviar, e ele estará em vós, Uhum. não entre, em Em vós." voz. Então veja, irmãos, que nós precisamos tomar posse disso. Se o Espírito está em nós, ele é como aquela bússola que indica uma direção. Uhum. Agora, se nós não consultarmos a direção do Espírito, aí nós vamos seguir a nossa própria direção.
aí nós estamos entregue a qualquer fim. Uhum. Jeremias capítulo 29, quando ele vai dizer essa passagem que é bastante conhecida, né? Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz. Aí essa parte parece que muitos não prestam atenção. Aí Jeremias fala assim, para dar o fim que vocês esperam. Uhum. O fim que vocês esperam. Deus está dizendo, o meu pensamento, o meu desejo para vocês é que vocês tenham sucesso. Uhum. É que vocês tenham êxito, é de paz. Mas o que é que vocês desejam? E muita gente não tem caído em si, como o filho pródigo. E por não cair em si, veredam caminho por caminhos tortuosos Uhum. e as consequências são as mais terríveis possíveis. É aquilo que o senhor falou no começo, né? Sobre quem a gente está alimentando, né? Se é o espírito ou se é a carne. A minha mãe costuma falar muito que dentro de nós existem dois leões. É verdade. E a quem você decidir alimentar mais é aquele que vai começar a ficar mais forte, e o outro vai começar a enfraquecer, enfraquecer, enfraquecer. E o outro que tá mais forte, ele começa a rugir, ele começa a dominar ali a área, né? E acaba quase assim, engolindo, né? Pisando em cima do que tá menor. Do menor. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está se alimentando, quem, né, a gente está alimentando, A se é o fonte. nosso espírito ou se é a nossa carne que a gente está Sim. alimentando. Porque Verdade. se a gente alimentar muito a nossa carne vai começar a falar mais alto. Se a gente começar a alimentar o nosso espírito, né, vai falar mais alto, É verdade. né? Então, É verdade. é. Sim, eu queria fazer uma pergunta. Diga-nos quais é que são eu não quero dizer assim sonhos, mas os objetivos agora para o seu ministério, os próximos passos. Olha, é uma boa pergunta. Eu Nem eu sei. sempre. É claro que a gente tem aspirações pessoais, né? Um homem que não sonha não vive, né? Então nós precisamos sonhar. Sim. Isso é importante, né? O Salomão diz, você sonhando, ele diz assim, capítulo 16, eu acho, consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos, né? Bem-sucedidos. Então existem projetos pessoais e projetos divinos. Os projetos divinos, né, aquilo que Deus já separou para minha vida, eu descanso. Fico tranquilo. O que já tem acontecido até agora na minha vida, eu simplesmente olho, Senhor, é a tua mão, é a tua graça, é o teu favor. Eu estou tranquilo, eu estou aproveitando e que o Senhor me dê graça e força para continuar cumprindo aquilo que o Senhor determinou e colocou nas minhas mãos. E o que vai acontecer daqui para frente, eu procuro ficar tranquilo, porque, né, como diz o Paulo, aquele que começou a boa obra em vós, ele É fiel pra aperfeiçoará terminar. até o dia de Cristo. Então nós temos os planos né, espirituais, que é aquilo que Deus já separou, e os pessoais, né? Plano pessoal, eu tenho aí um grande sonho, né? Estivemos até pensando, cheguei a comentar com a minha esposa, né? Um dia já tá vindo aí ideias de escrever aí uma série, né, de Eita, livros. vou comprar, vou querer, vou querer, vou querer. É um projeto pessoal, né, que eu tenho, Eita, em seria uma primeira grande mão, gente, realização, primeira mão, essa grande atualização. Vem aí, Sim. livro do Pastor Samuel. Isso. Fiquem ligados. Então é um projeto pessoal, né, que a Sim. gente tem aí, uma Não, realização pode pessoal. escrever que Agora eu vou Deus será comprar, pode muito escrever que eu vou comprar. abençoado. Deus nos dê graça aí Sim. para Vou querer, alcançar querer. esse sonho aí. Sim. Com autógrafo e dedicação. Vai ser uma De honra. primeira vai mão, ser gente. uma- Vamos fazer um evento aí bem grande para, né, Vai anunciar ser e uma publicar honra. esse livro. Não, Vai com ser muito bom. certeza. E mais ou Uhum. menos esse, né? Que bom. Na questão do âmbito da fé, é esse, né? Exatamente. Sim. Uma realização. Deixa uma mensagem agora para todos os jovens que estão lá em casa. Uma reflexão, uma mensagem, aquilo que senti no seu coração para todos os jovens que estão lá em casa. Glória a Deus. Amados jovens, né? Que Deus abençoe as vossas vidas. Queria deixar 2 versículos, né, para cada um de vocês. O primeiro está ali em Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas, né? Absolutamente tudo. Jesus ele está falando num contexto ali de contexto social e cotidiano, a questão do alimento, das vestes do corpo, e óbvio que isso abrange. Vivemos numa época em que sonhos, realizações pessoais fazem parte. Todos têm isso, né? Como a frase que eu citei, um homem que não sonha, que não aspira a nada, ele não vive, já está morto. Então, o reino de Deus, e claro, num contexto cristão, para aquele que tem a fé, é fundamental. O reino de Deus em primeiro lugar. Segundo conselho, Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, versos 2 e 3. Honra o teu pai e a Eita, tua é mãe. forte, Né? escutem. Verso 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É uma geração que procura muito a independência muito cedo. E essa independência espiritual e familiar, a independência acontece num certo momento familiar, no contexto de família, né? Quando você se casa, o próprio Senhor diz, ele deixa, o homem deixa o seu pai e a sua mãe e une-se à sua mulher. A partir desse momento, ele já é independente familiar, né? Vamos dizer assim, num contexto família. Porém, espiritual, nunca. Nunca. E isso é um princípio espiritual. Honrar o pai e a mãe. Obedecer o pai e a mãe é um princípio espiritual. Paulo diz, para que tu vás bem e que vivas muito. Salmo 116, verso 15, ele vai nos dizer que a maioria das traduções vai dizer que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, mas quando nós analisamos no contexto original, nós vemos que aquela palavrinha ela está empregada no sentido de o Senhor sente pesar na morte dos seus santos. O que isso significa? Uma pessoa que morreu antes do tempo. Então, um jovem, um adolescente e a todas as faixas etárias que não procura andar nos caminhos do Senhor, falando do cristão, que quebra princípios, que desonra as tradições e os paradigmas, ele está, de certa forma, abreviando o seu tempo na terra. E isso não agrada ao Senhor. Então, quebrar princípios do reino, quebrar princípios espirituais, é você estar ali encurtando o teu tempo. E isso ao Senhor não é agradável. Então, seria esses dois conselhos, né? O reino de Deus é a sua justiça e procurar honrar tanto os pais físicos como os pais espirituais que também, que são aqueles que nos dão uma cobertura. Paulo era um homem que ele era um plantador de igrejas. Mas nas cartas que ele redigia a Corinto, a Éfeso, a Filipenses, ele pede a oração aos irmãos. Na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, olha, orem por mim. A Timóteo ele fala para que me seja aberta uma porta, para que eu pregue o evangelho com mais ousadia. Olha isso. Paulo, teólogo, pastor, poliglota, homem que foi até o terceiro céu, ele se via carente de orações. Ele não olhava para si mesmo e dizia, eu já sou independente. Então, jovem, nunca se considere um independente. Em primeiro lugar, você depende de Deus. E em segundo lugar, você necessita de cobertura espiritual, tanto com a família de sangue, como os familiares espirituais, que são os irmãos em Cristo. Muito obrigada, pastor Glória a Deus. Samuel. É Será Muito sempre obrigada muito por bem-vindo no uma nosso honra meio. participar. Passou rápido o tempo, eu nem percebi, parece que a gente tá Meu conversando Deus. tem 5 minutos. Agradeço muito. A honra é minha, eu que agradeço. Vocês lá em casa, esperem pelo próximo episódio. Palavra-chave, gente. Dependência em Deus, sai das redes sociais, se converte e vai pra igreja. Verdade. Tchau, tchau. Tchau, Deus gente. abençoe. Obrigado.